Oi, eu sou a Arinaua e hoje eu tô aqui para discutir que sim, tudo é culpa do celular. Mais especificamente, é tudo culpa da internet. Eu acho que esse assunto começou a passar mais pela minha cabeça porque eu transito entre vários nichos aqui do YouTube. Então eu tô ali no nicho da literatura, dos jogos, da maquiagem, enfim. Transito ali entre vários. E uma coisa em comum que eu acabei percebendo é de como a internet começou a moldar a personalidade das pessoas. E como a gente começou a ter medo de fazer as coisas pelo julgamento alheio e pelos padrões que vão sendo impostos conforme o tempo vai passando. Então eu vou dar primeiro o exemplo do próprio Instagram, né? O Instagram foi perdendo o propósito dele, porque as pessoas foram deixando de postar fotos, né? Pelo medo do julgamento, porque as pessoas foram deixando os perfis cada vez mais minimalistas. Então, consequentemente, quem posta foto ou quem coloca muitas coisas ali já é dito como essa pessoa provavelmente não tá ligada ali no que tá acontecendo socialmente no Instagram, né? Nossa, essa pessoa é meio... Nossa, não faria isso que ela tá fazendo, né? Ou tem, assim, pouquíssimas publicações, né? E aí entra nessa questão, né, do mistério, do ser misterioso, né? De deixar ali para as pessoas te conhecerem em si, né? As pessoas não podem saber muito. Esse é o primeiro ponto. Que eu acabei percebendo mais no Instagram, né? As pessoas começaram a ter vergonha, assim, de colocar as coisas justamente pra passar essa vibe misteriosa, né? Que é o que se tem sendo ditado ali na rede social, que foi uma coisa que eu percebi. Isso até a maioria entre os adolescentes, né? E pessoas, assim, de faculdade, né? Que ainda tá na universidade, enfim. Além disso, percebi isso também em outros nichos. Então, como eu falei, eu participo do nicho literário também, né? Percebo, e aí eu assisti o vídeo dessa pessoa e eu vou deixar o link do canal da pessoa aqui na descrição, o link do vídeo, eu não vou lembrar agora. Mas que essa pessoa tava falando que as pessoas estão com medo, né, de publicar os livros que estão lendo por não ser culto, né? Afinal, o que é ser culto, né? Então, se é um livro mais leve, se é um livro mais considerado bobo, um livro considerado fútil, né? Como assim você não tá lendo Dostoiévski? Afinal, aí que vai a questão. Se não fosse pela internet ditar o que é fútil ou não, se não fosse pela internet ditar o que é importante de ser lido ou não, o que é importante ser postado ou não, o que você estaria lendo? Você tá lendo Dostoiévski porque você se interessa ou porque você quer dizer que você leu Dostoiévski? Né? Fica aí o questionamento. Se não fosse a internet ditar o que a gente tem que ser, e ditar quem é melhor, quem é pior, baseado até mesmo no consumismo, né, que a gente vê aí rodeando as redes sociais, né? Não, porque eu tenho mais coisa. Quem seria você? Se não fosse a internet ditar quais são os hobbies legais e quais não são os hobbies legais, quem seria você? O que você estaria fazendo? O que você estaria lendo? Né? E qual que é o problema de você entrar em coisas que não são ditas legais ou interessantes por outras pessoas? Que as pessoas não veem potencial, por exemplo, de, nossa, como essa pessoa é legal, ela está lendo não sei o quê, uma coisa muito diferente. E por que você tem problema em ser igual às outras pessoas? No fim das contas, o propósito que a gente está tentando alcançar não é a conexão. Então por que a gente está tentando tanto ser diferente? Por que você tá tentando tanto ser diferente das outras pessoas pra dizer que você fez coisas que outras pessoas não fizeram, ou leram, ou jogaram, enfim. E aí eu entro no tópico de jogo. A gente tem, né, essa questão das reviews, e a gente tem essa questão, né, de dizer o que a gente achou legal, o que a gente não achou legal, e aí é super válido a gente compartilhar essas opiniões que a gente tem sobre jogos, sobre o que a gente leu, sobre o que a gente ouviu, né, de música. Mas não tem que ser uma ditadura, né? Não é porque, nossa, esse jogo é uma bosta. Tá bom, mas o meu amigo pode achar que é legal. Gosto é subjetivo, né? E, nossa, mas a review naquele site tá 3 de 10.
E daí eu vou jogar o jogo 3 de 10 e eu vou... Tenho a possibilidade de adorar. Pode ser pela estética, pode ser por ser bobo. E daí ser bobo? E daí não ter uma história profunda? Nem tudo tem que ser profundo, a gente tem que aproveitar as coisas também. E no nicho de maquiagem, nossa, porque eu não vou ser tão legal se eu não tiver essa maquiagem aqui, ou se eu não ter esse produto dessa marca. Porque é assim, né, a gente tá normalizando, ridicularizar o pobre, né? Então, virou trend fazer, entre as blogueiras, fazer maquiagem com marcas baratas. E aí virou trend, sendo que a maioria da população usa marcas baratas, então eu não tô entendendo. A gente tá vendo de exemplo, muitas vezes, pessoas que não estão na nossa realidade. E aí entra em outro tópico, quem tem o privilégio de ser performático? Quem tem o privilégio de sequer pensar nesse tipo de coisa? Né? Em pensar em hobbies legais, qual vai ser o hobby culto que eu vou ter, que livro que eu vou ler que vai ser legal. Então, assim, de certa forma, a gente tem que perceber essas coisas também dentro das nossas atitudes do dia a dia, né? Porque até mesmo ser, né, e ter essa performance é um privilégio. Então, assim, quem é você se não fosse a internet? Quem é você se não fosse essa pressão que as pessoas te colocaram? Porque todos esses nichos, e eu percebo, todos os nichos em comum estão falando que a internet está moldando cada vez mais as pessoas. Isso não é nenhum tipo de novidade, né? E a gente tem tanta coisa para explorar. Se a gente tivesse mais curiosidade, se a gente se importasse menos com o que as pessoas falassem, a gente ia ser muito mais feliz. Então, assim, isso vale pra jogo, isso vale pra maquiagem, isso vale pra livro, isso vale pra mangá, isso vale pra anime. E a gente tem que aprender a se abrir mais, né? E a se importar menos. E aí eu vou dar um exemplo também. Eu não sei se vocês são daqui da região, mas tem um cara aqui que a gente vai no Shopping Dom Pedro. Ele tá sempre lá dançando com o fone de ouvido dele. Ele tá lá dançando. Gente, certo ele. Errado somos nós que estamos ali olhando. Meu Deus, que coisa cringe. A gente que tá perdendo. A gente devia ser assim, mais desinibido, mais feliz, mais de boa com a nossa vida, porque a hora que ele deita a cabeça no travesseiro, ele deve ter pensado, nossa, hoje eu dancei muito, hoje eu fui muito feliz, hoje eu aproveitei muito, hoje eu senti o meu corpo. E a gente? O que a gente fez que a gente se sentiu bem com a gente mesmo? O que a gente fez que a gente não teve que pensar no que outras pessoas vão pensar? E aí é engraçado, porque às vezes porque às vezes as pessoas acham que não, eu não tô pensando que as outras pessoas... Esse é o meu jeito, tem certeza? Tem certeza que esse é o seu jeito? Ou você só tá fazendo isso? Tem certeza que, por exemplo, tem certeza que você não tá postando foto no seu Instagram porque você não usa Instagram mesmo, você não tem costume, você não gosta, que é super válido, ou porque você viu que a tendência é postar cada vez menos foto? Porque, na verdade, você sente vontade de postar algumas coisas e aí você tem que postar só no Close Friends, tem que postar só pra alguns. Fica a reflexão. Eu acho que, por exemplo, os adolescentes estão ficando cada vez mais iguais, né? E essa onda de conservadorismo aí, que vem aumentando, não é à toa, né? E tudo tem relação com isso. Essa culpa da internet, esse aumento do conservadorismo entre os adolescentes, essa perca do pensamento crítico, que é a gente ter essa curiosidade pro mundo que tá ao redor, essa sensibilidade com as coisas que estão ao redor. E quem ouve muito discurso de internet sem ter esse processamento crítico de isso vale pra mim? Isso faz sentido comigo? Eu preciso aderir a isso? Eu preciso ter medo do que as pessoas vão pensar? Eu preciso abdicar da minha personalidade? E às vezes não é consciente. E eu sei disso. Mas é tudo culpa da internet. É tudo culpa do celular. Eu acho que a gente precisa passar por um processo muito intenso de desintoxicação. Por um processo muito intenso de
da gente se conectar com os nossos hobbies e com as coisas que a gente gosta e ter mais curiosidade pra gente se tornar mais a gente mesmo e começar a jogar fora aquilo que não funciona pra gente. E aí isso não é ser negacionista, isso não é ser ignorante. Isso é ser mais crítico com as coisas. Ser mais crítico com o que a gente vê, né? E a gente vê essa onda aí de normalização também da gordofobia, do racismo, né? Então, toma muito cuidado com essas coisas. Tudo que a gente consome, tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes e atitudes que parecem pequenas, elas dizem alguma coisa sobre nós ou sobre o que está ao redor de nós e o que a gente está mantendo ao nosso redor. Então, eu como uma pessoa assim que ando me reconectando muito com arte, né? Eu fiquei muito em paz com quem eu sou, né? Eu tinha muito problema com que eu convivi com pessoas horríveis, né? Que me reprimiram muito, eu me reprimia muito. E hoje eu tô em paz, absoluta paz com quem eu sou. Eu não tenho vergonha de nada. Não tenho vergonha de quem eu sou, de como eu me visto, como eu falo. Da minha profissão, dos meus hobbies, do que eu gosto. Sendo bobo, infantil ou não. Eu sou eu. E é mais do que suficiente se... Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque sou eu. No fim das contas, quem vai viver comigo o resto da minha vida sou eu. E ninguém tem que ter medo disso. A culpa é da internet. Não é sua. Então olha mais pra você. Reflete mais com você. E fala. É isso.